Mateus capítulo 27, versículos de 11 a 22, é o texto que leremos neste momento. Mas os irmãos podem ficar sentados. Mateus 27, de 11 a 22. Agora Jesus estava de pé diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe o governador. Jesus respondeu, o Senhor é que está dizendo. Mas quando os sacerdotes principais e os outros líderes religiosos dos judeus fizeram numerosas acusações contra ele, Jesus ficou calado. Você não ouve o que eles estão fazendo contra você? Perguntou Pilatos. Mas Jesus não disse nada, para a surpresa do governador. Ora, o governador tinha o costume de todo ano, durante a celebração da Páscoa, soltar um prisioneiro judeu escolhido pela multidão. Nesse ano, estava preso um criminoso muito conhecido, chamado Barrabás. E quando o povo se reuniu diante da casa de Pilatos naquela manhã, ele perguntou a eles, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes dos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhe este recado. Deixe esse homem bom em paz, porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais religiosos convenceram o povo a pedir a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Então, quando o governador perguntou outra vez, qual destes dois eu devo soltar para vocês? A multidão respondeu gritando, Barrabás. E que farei de Jesus, chamado Cristo? Perguntou Pilatos. O que farei de Jesus? O rapaz estava muito apaixonado por uma moça. Era Páscoa. Então ele pediu à mãe dele para fazer um ovo de Páscoa bem bonito para ela. E antes de fechar, colocou um anel com brilhantes dentro daquele ovo. Fez um embrulho bonito, mandou entregar à moça. Quando ela abriu, ela viu que o chocolate era preto, marrom escuro, mas ela gostava de chocolate branco. Foi na esquina, na quitanda, trocou por um chocolate branco. O que farei de Jesus, o chamado Cristo? Pilatos era governador da Judéia. Não queria perder seu prestígio político. Sabia que Jesus era inocente. Era o Criador diante da criatura. Era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, diante de um pobre homem. Jesus Cristo estava diante desse homem. Pilatos sabia de quem se tratava. Além de saber tantas coisas a respeito de Jesus, ainda foi avisado na última hora pela sua esposa. Deixe esse homem bom em paz, porque essa noite eu tive um pesadelo com ele. Pilatos sabia que Jesus não era criminoso, não deveria estar ali. Ele mesmo declarou, pelo meu exame, não há coisa alguma contra esse homem. Não há coisa alguma contra Jesus. Pilatos sabia que Jesus não merecia a morte. Você sabe quem é Jesus? Você sabe. O grande pastor Oswald Schmidt, da igreja de Toronto,
Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá, disse que todo ser humano tem o direito de ouvir a pregação do Evangelho pelo menos uma vez na vida. Mas nós, aqui no Brasil, ouvimos milhões de vezes. Bíblias espalhadas por todo lugar, programas evangélicos por todo lugar, nas redes sociais, hinos e mais hinos. O que você sabe sobre Jesus já é mais do que suficiente para você aceitá-lo como Salvador. Você já ouviu falar do amor de Jesus e do seu propósito de salvá-lo da perdição eterna? Muitas e muitas vezes. A pergunta, que farei de Jesus, revela uma personalidade fraca. Faltou coragem para decidir. Missionário que trabalhou no Brasil há muitos anos, Perry Ellis, missionário americano. Naquela ocasião ele gravou uma fita cassete com um dos hinos, direi ao mundo que eu sou crente, eu não me envergonho de dizer. Que coisa linda. Há alguns anos, o pastor da igreja presbiteriana daqui de Itaguaí me presenteou uma Bíblia, e tem o hinário. E tem esse hino. No cantor não tem, nem no HCC tem, no hinário presbiteriano tem. Direi ao mundo que eu sou crente, eu não me envergonho de dizer. Personalidade fraca, um homem sem coragem para decidir. Você precisa ter coragem para decidir convidar Jesus a entrar no coração. Pilatos estava interessado em agradar a maioria. Jesus foi crucificado democraticamente. A maioria decidiu. Pilatos estava interessado em seu próprio reino. Você não pode estar interessado no seu próprio reino. Trabalhei em Copacabana há muitos anos. E um dia, de vez em quando eu convidava meus amigos comerciantes ali a aceitarem a Cristo, falar do Evangelho para eles. Um dia eu convidei um deles para ir à minha igreja em Madureira. Ah, rapaz, eu não posso. Posso. Porque toda sexta-feira eu vou para a minha casa em Teresópolis, aí só volto domingo à tardinha, não tem condições. Interessado no seu próprio reino. Precisamos ter interesse por Jesus. Você precisa ter vontade própria. Há um hino muito bonito, Clarimar de vez em quando canta. Eu estou decidido a seguir Jesus. Você está sozinho diante de Jesus. O que fará de Jesus nesta noite? Vai rejeitá-lo mais uma vez? Ou vai aceitá-lo como seu Salvador? Essa pergunta, que farei de Jesus, revela que Pilatos não sabia muito bem, não estava muito certo o que fazer. Na dúvida, acabou não dando liberdade a Jesus. Na dúvida, muitas pessoas não aceitaram Jesus e estão perecendo no inferno. A dúvida é uma ferramenta do diabo. Lá no jardim do Éden, o diabo usou a dúvida para tentar Eva. O que Deus disse para você não é bem assim. O que Ele não quer é que você se torne tão poderosa quanto Ele. Colocou dúvida e ela não repreendeu a dúvida. Enquanto você viver na dúvida, jamais poderá Jesus salvar a sua alma. A dúvida é infernal. Eu tive um colega
no antigo curso ginasial, muito sem juízo. E foi quando a Parker lançou a caneta tinteiro, a Parker, com tampa de ouro, 18 quilates. E o pai deu essa caneta de presente para ele. A caneta rolava, caía no chão, pisava e tal. Ele não tinha o menor interesse por aquele presentão que o pai havia lhe dado. Jesus veio ao mundo para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. Muitas pessoas desprezam isso, desprezam o amor de Deus. Pilatos esteve com Jesus quase 1 hora. Não chegou 1 hora. Mas não valorizou o encontro. Era para ter sido um encontro dinâmico, extraordinário, de mudança de vida. Jesus Cristo salva até com um olhar, diz um dos nossos hinos. Jesus salva em menos de 1 minuto. Jesus salva. No naufrágio do Titanic, no século passado, tinha um pastor. Ele fez um apelo. Centenas de pessoas aceitaram Jesus antes de morrer. Você não tem que ir para casa, eu vou pensar, né? Vou pensar, vou orar. Conheci um velhinho, senhor Alberto. Ele era baixinho, a gente chamava de senhor Albertinho. Qualquer pessoa chegava para ele e falava: seu Alberto, você está bem? Estou muito bem. Eu dormi ontem, acordei hoje. Dormi ontem, acordei hoje. Estou bem. Pilatos, naquele tempo de menos de 1 hora, poderia ter mudado completamente o destino da sua vida. Diz a tradição judaica que depois da morte de Jesus, Pilatos perdeu o cargo. Era cargo político. Ele foi exilado. Diz que a lenda que ele ficou louco e ele ficava fazendo um movimento constante, como se estivesse lavando as mãos. Que triste fim. Quanto tempo você tem estado com Jesus sem, contudo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? O que você fará de Jesus Cristo hoje? Você pode desprezá-lo. Quero saber disso. Um crente estava falando com um amigo não crente sobre o Evangelho. Ih, rapaz, não quero saber disso não. Saber de ser crente, coisa nenhuma. E não quero nem ouvir nada disso e tal. Aí, aquele irmãozinho disse: tá bom, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O dia que você se converter, você vai cantar lá na igreja um hino que a gente canta, que diz assim: que prazer eu senti no dia em que me converti. O que você fará de Jesus hoje? Você pode desprezá-lo, mas você pode também aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Não se deixe ser influenciado por malignas contradições. Creia em Jesus Cristo como seu único Salvador. Entregue sua vida a Jesus. Não se levante
para ir embora sem Jesus Cristo no coração, sem Jesus na sua vida. Você não sabe o que fazer de Jesus, mas Ele sabe o que fazer com você se aceitá-lo como seu Salvador. Deus tem os melhores planos para a sua vida. Você não vive aqui neste mundo por acaso. Você não é simplesmente mais um. Você é uma pessoa importantíssima para o Senhor nosso Deus. Você decidiu vir ao mundo, Jesus decidiu vir ao mundo somente para salvar pecadores. Esse é o ministério do Senhor. Estava falando com um pastor essa semana sobre pessoas quebradas, pessoas arrebentadas pelo pecado, mas Jesus é restaurador. Ele sabe restaurar o homem perdido, ele sabe juntar os cacos. Um rapaz do Nordeste trabalhava na França e trabalhava num restaurante. Um dia ele falou com o patrão: tem uma mesa toda arrebentada lá nos fundos. Só pode me dar aquela mesa para eu tentar restaurá-la? Eu posso, pode levar, não vale nada mesmo. O rapaz restaurou a mesa e nunca mais trabalhou em restaurante. Tornou-se restaurador na França. A restauração ficou melhor do que o original. Jesus enfrentou zombarias, enfrentou desprezo, enfrentou a cruz, derramando sangue inocente, e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ele não fugiu da cruz. Ele fez tudo isso porque queria salvar você, porque queria salvar a mim. O investimento do nosso Deus na salvação de uma alma é tão grande. A Bíblia diz que Deus não quer que uma só pessoa se perca. Ele não quer. O investimento é muito grande. Foi o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quando uma pessoa morre sem Jesus, isso é uma tragédia no plano divino. Porque o plano de Deus é que todos os 8 bilhões e tantos de pessoas no mundo hoje aceitassem Jesus como seu Salvador. Uma moça viciada em drogas entrou, certa ocasião, na primeira igreja batista de Niterói. Atenderam e tal, ajudaram aquela jovem. No domingo seguinte ela voltou, não tão drogada. No terceiro domingo ela voltou bem melhor. No quarto domingo, o pai foi junto. O pai procurou o pastor Fanini, pastor daquela época, e disse: pastor, eu não sou cristão, mas eu sou forçado a reconhecer que esse Jesus que o senhor prega tem poder. Jesus tem poder. Meus amados, Jesus não está lá no céu, longe de nós, e muito menos na sepultura. Ele está vivo e presente em todos os momentos da nossa vida. Ter Jesus é ter tudo. Não ter Jesus é não ter nada. O que farei de Jesus? Eu vou aceitar Jesus, vou entregar a Jesus a minha vida. Eu serei dele agora e eternamente, para sempre, vou servir a Jesus o resto da minha vida. Se você tiver esse propósito no coração, olha, você não pode imaginar
o que Deus vai fazer. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz que as coisas que os ouvidos humanos nunca ouviram, as coisas que os olhos humanos nunca viram, e aquilo que nunca se passou na mente de alguém, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Jesus, convide Jesus a ser o Senhor da sua vida a partir desta noite. Amém.